Essa aula é para você que quer saber como analisar o gráfico de um gerador elétrico e como calcular a corrente de curto-circuito. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Essa é a nossa terceira aula sobre geradores. Se você perdeu as aulas anteriores, vou deixar um card aqui em cima no vídeo. Digamos que a gente tem um gerador elétrico e a esse gerador elétrico eu vou ligar um fio de resistência desprezível, resistência zero. O que vai acontecer? Eu vou falar que esse gerador vai estar em curto-circuito, certo? E a tensão que ele vai fornecer vai ser zero. E essa corrente que vai estar passando por ele vai ser a máxima corrente que esse gerador pode fornecer, que eu vou chamar de corrente de curto-circuito, que vai ser medida em amperes aí no sistema internacional. E como que eu posso calcular essa corrente de curto-circuito? Eu posso pegar a força eletromotriz, que é o meu epsilon, que é medida em volts, dividir pela resistência interna do gerador, que é medida em ohms, para eu obter essa corrente de curto-circuito. O gráfico do gerador. Aqui no caso, a gente tem a corrente, aqui na horizontal, e aqui na vertical a tensão. O gráfico do gerador sempre vai ser uma reta decrescente, onde aqui ele está cortando o eixo da tensão, eu vou ter a força eletromotriz. Então, onde a reta cruzou o eixo da tensão, eu vou ter a força eletromotriz. E onde a reta cruza o eixo da corrente, eu vou ter a corrente de curto-circuito, que é a maior corrente possível. A força eletromotriz seria a maior tensão que ele poderia fornecer, que é quando não tem perda nenhuma. No caso aqui, a corrente vai ser zero quando eu tenho esse valor. E aqui no caso da corrente de curto-circuito, quem vai ser zero vai ser a tensão. Então, nesse caso, eu tenho a maior corrente possível. Inclusive, se eu chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa, por exemplo, a tangente desse ângulo vai me dar a resistência interna, o R', que nada mais é do que a força eletromotriz, que é o epsilon, dividido pela corrente de curto-circuito. Aí aqui algumas questões para a gente fazer. Uma bateria de automóvel tem força eletromotriz 14 volts e resistência interna 0,7 ohms. Determine a máxima intensidade de corrente elétrica que se pode obter dessa bateria. A máxima intensidade de corrente elétrica vai ser a corrente de curto-circuito. E como que eu calculo essa corrente de curto-circuito? Vai ser meu ICC. Vai ser a força eletromotriz, que é o epsilon, dividido pela resistência interna, que é o R'. O epsilon é 14 volts, certo? Aqui a força eletromotriz. E a resistência interna é 0,7. Fazendo 14 por 0,7, eu vou ter 20 amperes. Essa vai ser a maior corrente possível aí que essa bateria pode fornecer. Questão 2. O gráfico abaixo representa a curva característica de um gerador. Letra A. Quais são os valores da corrente de curto-circuito e da força eletromotriz do gerador? Onde a reta está cruzando o eixo da tensão, eu vou ter a força eletromotriz, o epsilon. Aonde a reta está cruzando o eixo da corrente, eu vou ter a corrente de curto-circuito. Aqui onde eu achei a força eletromotriz, a corrente é zero. Aqui onde eu achei a corrente de curto-circuito, a tensão é zero. Então, meu epsilon é 40 volts. E a minha corrente de curto-circuito vai ser 5 amperes. Letra B. Determine a resistência interna do gerador. Para calcular a resistência interna é bem simples. É só dividir a força eletromotriz pela corrente de curto-circuito, que é a tangente desse ângulo aqui. Então, é 40 dividido por 5. Fazendo essa divisão, vai me dar 8 ohms.
Letra C. Qual a equação característica do gerador? A gente sabe que a equação do gerador é U igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. Quem são meus valores fixos? É a força eletromotriz e a resistência interna. Já agora a tensão e corrente estão variando. E quanto que é a minha força eletromotriz, nesse caso aqui? É 40. E a minha resistência interna é 8. Então, a equação característica desse gerador é U igual 40, que é a força eletromotriz, menos 8, que é a resistência interna, vezes a corrente. Letra D. Determine a tensão para uma corrente de 3 amperes. Agora eu vou jogar no lugar do I, 3. Então, U vai ser igual a 40 menos 8 vezes 3. Então, aqui vai ficar 40. 8 vezes 3 é 24. 40 menos 24 é 16 volts. Então, para quando a corrente for de 3 amperes, a tensão vai ser de 16 volts. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça, toda semana tem várias videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!